Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria e satisfação que mais uma vez eu me dirijo à classe Discipulado Batismo 2020 da Segunda Igreja Batista de Teresina. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos compartilhar a lição de número 5, dando continuidade ao estudo da nossa revista Começando a Vida Cristã. Hoje nós iremos compartilhar o estudo da lição de número 5, como estudar a Bíblia. E nós iremos iniciar esse estudo, como sempre fazemos, orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te servir e te louvamos nesse momento, Senhor, por poder compartilhar mais uma vez um pouco da tua palavra, Senhor. Cremos que tu tem muito a nos ensinar, meu Deus, neste momento, acerca da tua palavra, de como estudar a tua palavra, de como entender a tua palavra. Sabemos e reconhecemos a importância da tua palavra na nossa vida, Senhor, e de conhecê-la cada vez mais, Senhor, para edificação, crescimento e amadurecimento da nossa vida cristã. Te louvamos por ter a tua palavra, pela liberdade de ter a tua palavra na nossa vida, Senhor, de poder manusear a Bíblia sem medo de perseguição, sem medo de ser preso ou até mesmo mortos, como infelizmente acontece em muitos países ao redor do mundo, Pai. Queremos te pedir nessa manhã a direção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, nos dando entendimento e discernimento da tua palavra e nos ajudando principalmente, meu Deus, a guardá-la no nosso coração, a vivenciá-la e a praticá-la todos os dias, Senhor, para que possamos ser encontrados por ti como aprovados, obreiros que não têm do que se vergonhar. Abençoa cada aluno e cada aluna, as suas famílias, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre cada um de nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmão, lição de número 5. Como estudar a Bíblia. Na lição de número 4, no último vídeo que eu gravei e compartilhei com vocês, nós estudamos o que é a Bíblia. E eu, mais uma vez, ressaltei a importância de nós lermos diariamente, termos uma leitura diária da Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, guardar a Palavra de Deus no nosso coração e aplicá-la. É um ciclo. Nós lemos, nós estudamos, nós meditamos, nós guardamos no coração e nós aplicamos. Quando nós completamos essas etapas, essas 5 etapas, nós fechamos o ciclo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, como estudar a Bíblia. Nós temos que ler a palavra, sim, mas nós temos também que estudar a palavra de Deus com o objetivo de aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus e ter mais embasamento para a nossa fé, para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária, para uma defesa da nossa fé, numa eventual conversa, numa eventual oportunidade que o Espírito Santo nos der, em uma conversa com um familiar que ainda não conhece a Cristo ou um amigo de trabalho, nós precisamos ter esse embasamento para poder conversar com essa pessoa e quem sabe até ganhá-la para Cristo. Jesus, antes de voltar para o céu, ele disse para os discípulos lá em João capítulo 14 que ia, mas iria enviar o Consolador. E o Consolador iria nos ensinar e fazer lembrar de tudo aquilo que ele falou. Só que para a gente lembrar, a gente precisa ler, precisa estudar, porque senão, como é que o Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que a gente nunca leu? Hoje nós iremos estudar a lição de número 5, como estudar a Bíblia Sagrada. Mais uma vez eu ressalto a importância de vocês fazerem a leitura bíblica diária, que é recomendada logo no início aqui da lição. O autor da lição, ele sugere textos de leitura diária para que a gente faça, e eu recomendo a cada um de vocês que façam essa leitura. O versículo para guardar no coração está no Salmo 119, versículo 97, Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Pense e responda. Não gosto de ler, não gosto de estudar. Como vou estudar a Bíblia Sagrada? Tem gente que não gosta de ler, tem gente que não gosta de estudar. Como é que vai ler a Bíblia, irmão? Nós temos que orar a Deus e pedir para Deus que Deus desperte esse desejo, desperte essa fome, essa sede de conhecê-lo. A maneira através da qual nós conhecemos a Deus é através da palavra. Deus se revelou também através da palavra.
E uma das maneiras é a palavra. Então nós temos que ler a palavra. Se nós não estamos sentindo vontade, não temos esse hábito de ler e de estudar, temos que orar a Deus e pedir: Senhor, desperta em mim esse desejo, desperta em mim essa vontade, desperta em mim essa fome, essa sede de ler a tua palavra todos os dias com o objetivo de te conhecer. Porque Deus se revela através da palavra. Deus se revelou a nós através do seu Filho. E a maneira como que nós temos de alcançar esse conhecimento de Deus é através da sua palavra e através da sua revelação pelo seu Filho Jesus Cristo. Então ore a Deus e peça: Senhor, eu não tenho hábito de ler, eu não tenho hábito de estudar, eu não gosto, mas desperta em mim, faz nascer em mim como uma chama viva, como uma brasa ardente, esse desejo, essa fome de ler a tua palavra. Na lição de número 4, eu falei para vocês que, infelizmente, nem todos aqueles que se denominam cristãos têm esse hábito de ler a palavra de Deus. Leem a Bíblia de maneira esporádica, alguns nem leem. Pois bem, reforçando o que eu falei para vocês na lição de número 4, que muitas pessoas que se denominam cristãos, que se denominam evangélicos, não têm o hábito de ler a palavra, foi feita uma pesquisa pela Lifeway Research nos Estados Unidos em 2019, julho de 2019. Pesquisa muito recente, tem menos de um ano. Pesquisa feita com quem frequenta a igreja regularmente. 2.500 pessoas que se autodeclararam evangélicas. 2.500 pessoas que se autodeclararam evangélicas e que frequentavam a igreja regularmente. As pessoas entrevistadas tinham entre 14 e 29 anos de idade. 32% dos entrevistados leem a Bíblia todo dia. 27% algumas vezes por semana. 12% uma vez por semana. 11% alguma vez por mês. 5% uma vez por mês. 12% raramente leem a Bíblia ou nunca leem. É um percentual muito grande. As pessoas que leem a Bíblia todo dia são apenas 32% dessas 2.500 entrevistados. Então, isso reforça o que infelizmente eu falei na aula passada. Irmão, nós temos que aumentar essa estatística dos que leem a Bíblia todo dia. Nós temos que pedir a Deus essa fome, essa sede de ler a palavra de Deus todos os dias. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos os propósitos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida, fortalecemos a nossa fé, temos embasamento bíblico para uma eventual conversa e por aí vai. Aí o autor da revista, no início, ele faz uma sugestão que era para ter sido feita na sala de aula, mas infelizmente, por conta desse isolamento, eu vou só passar para você. Você lê a Bíblia? Sim ou não? Estuda a Bíblia? Sim ou não? Sente prazer na leitura da Bíblia? Sim ou não? Aí eu acrescentei, né? Você guarda o que você lê no coração? Sim ou não? Você pratica? Sim ou não? Aí vem o segundo questionário. Com que frequência você lê a Bíblia? Todos os dias? Sempre? De vez em quando? Raramente? Nunca? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Alguns segundos? 5 minutos? 15 minutos? Meia hora? 1 hora? Você entende o que você lê? Sempre? Às vezes? Ou nunca? Qual é o objetivo dessa lição? É despertar em mim e em você o desejo de ler, de estudar, de praticar, de guardar no coração a palavra de Deus. Nós que somos evangélicos, nós que nos chamamos povo de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus. Como é que é inconcebível? Nós nos chamamos povo de Deus e nós não lemos a palavra do nosso Deus. Então, temos que quebrar esse círculo vicioso de não ler a Bíblia ou de ler raramente. Nós temos que ler todo dia e meditar naquilo que estamos lendo, tentar entender aquilo que estamos lendo, guardar no nosso coração e praticar.
Introdução. Há um cântico espiritual que diz: leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração, se quiser crescer. Um cântico bíblico, inclusive infantil, muito cantado por crianças, né? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Você quer ficar um gigante espiritual ou fica satisfeito com a estatura de anão? O estudo da Bíblia é a vitamina de crescimento do crente. O estudo, é necessário não só para o crescimento espiritual, como também para a sua maturidade espiritual. Se você quer crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa madura espiritualmente, é através da Bíblia. Aí ele faz a referência de 1 Pedro 2:2 e Hebreus 5, de 11 a 14. A Bíblia é o livro para a vida diária daqueles que desejam ser gigantes espirituais. Perdão. Você é um deles? Então, estude a Bíblia diariamente, pois a leitura bíblica diária está para a vida espiritual, como o alimento diário está para a vida física. A energia física do corpo é mantida pelo alimento. Da mesma forma, a alma precisa regularmente da palavra de Deus para a reposição das energias espirituais. Aí ele cita aí alguns versículos. Irmão, a proposta bíblica, a proposta de Deus para a nossa vida é que nós cresçamos espiritualmente. Assim que a gente aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, devido ao nosso pouco ou nenhum conhecimento acerca de Deus e da sua palavra, e do seu plano, dos seus propósitos, a Bíblia nos chama de crianças espirituais. Nós somos recém-nascidos na fé. Deus não quer que a gente permaneça bebê espiritual. Deus não quer que a gente permaneça crianças espirituais. Mas a proposta de Deus, o projeto de Deus é que a gente cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente até alcançar a estatura de Cristo, a condição de varão perfeito, até atingirmos maturidade espiritual. Cito aqui para vocês, deixo para vocês fazerem a leitura em casa, Efésios capítulo 4, versos de 13 a 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Oséias 6, 3. Então, esses versículos são os fundamentos bíblicos para embasar o que eu acabei de falar, que o projeto de Deus é que a gente cresça espiritualmente, amadureça espiritualmente, e isso se dá através da leitura da palavra, através de oração, através de vivência com a nossa comunidade. Deus quer que a gente saia da condição de meninos espirituais até nos tornarmos maduros espiritualmente. O sábio Salomão recomenda que você busque conhecer a Deus como quem busca um tesouro escondido. Provérbios 2, de 4 a 5. Esse tesouro está escondido na Bíblia. É por meio da Bíblia que você irá conhecer a pessoa de Deus. Ela é a base da vida espiritual. Para um bom aproveitamento da leitura bíblica, é prudente que você tenha normas que disciplinem o seu estudo. Conheça algumas delas. O que é necessário para a gente estudar a Bíblia? Nós temos que ler todos os dias. O que é necessário para a gente estudar a Bíblia? Primeiro, conversão. Por que é necessária a conversão? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um livro espiritual? Sim. Ela foi escrita por homens? Sim. Aproximadamente 40 homens. Mas todos esses homens foram inspirados pelo Espírito de Deus. Então ele é um livro espiritual, porquanto é a palavra de Deus. Para a gente entender as coisas espirituais, nós precisamos do Espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz que o homem natural não discerne, não tem discernimento, não tem entendimento das coisas espirituais. O homem natural não tem discernimento das coisas espirituais. Então, para nós termos discernimento das coisas espirituais, nós precisamos do Espírito Santo. E a única maneira de recebermos o Espírito Santo, de termos o Espírito Santo na nossa vida, é através da conversão. A partir do momento que eu reconheço a minha condição de pecador diante de Deus e aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador na minha vida, naquele momento o Espírito Santo passa a habitar em mim, ele passa a fazer morada na minha vida, porque a palavra de Deus diz que eu sou templo do Espírito Santo.
aceitei Jesus, me converti. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo agora para entender e discernir as coisas espirituais. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, diz que quem tem o Espírito discerne bem todas as coisas. Então, para nós entendermos a palavra, nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo. E para recebermos a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos nos converter. Então, primeiro passo, conversão. Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador para recebermos o Espírito Santo na nossa vida. Segundo, humildade. Irmão, nós temos que ter um espírito de humildade diante de tudo que se relaciona a Deus. A palavra de Deus diz que Deus abomina, rejeita espírito de altivez, orgulho, prepotência, arrogância. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que tiveram o privilégio de estudar, de se formar, de alcançar uma graduação, um mestrado, um doutorado, estão cheios de conhecimento. E aí tratam a Bíblia com desdém, com desrespeito. Isso aí, sabe? Eu acho que você já deve ter se deparado com uma pessoa desse tipo. Cheia de arrogância, cheia de prepotência, acha que o conhecimento humano dela é mais do que suficiente para ela ler e entender a palavra de Deus, e isso não é verdade. Então nós temos que ter um espírito de humildade, dizer: Pai, eu estou diante da Tua palavra, a Tua palavra é a Tua vontade para a minha vida, é o Teu propósito para a humanidade, me faz entender, abre o meu entendimento, me dá discernimento. Seja humilde quando você for ler a palavra de Deus e reconheça que você precisa da ajuda do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Segundo, oração. Antes de ler a Bíblia, ore. Senhor, eu estou diante da Tua palavra, eu te agradeço pela Tua palavra na minha vida, te agradeço pela liberdade de ter a Tua palavra, de poder ler. Nós sabemos que existe países aí no mundo, no Oriente Médio, na Ásia, em que pessoas não podem ter a Bíblia. Se forem pegas com a Bíblia na mão, elas são presas, são até mortas. Então agradeça pela liberdade de ter a palavra de Deus na sua casa, de poder ler, de poder ir para a igreja. A gente vai para a igreja com a Bíblia na mão. Nós não sofremos nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de perseguição por termos a palavra de Deus na nossa vida. Então ore pedindo a Deus entendimento, discernimento, para Deus abrir a sua mente, para você receber aquilo que Deus está lhe ensinando através daquela leitura. Quarto, reverência. Tenha respeito. Eu vou lhe dar um exemplo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você vai pegar a Bíblia para ler na sua casa e fica na frente da televisão. Então você está lendo a Bíblia e assistindo a televisão. Está lendo a Bíblia e assistindo a televisão. Você vai pegar a Bíblia para ler na sua casa, está lendo a Bíblia e olhando rede social. Lendo a Bíblia e olhando. Isso é reverência? Não. Isso é falta total de respeito para com Deus e para com a sua palavra. Então, reverência. Quinto, tenha desejo de ler, de estudar. Tenha profundo interesse em aprender e obedecer a palavra. Então, o que nós precisamos inicialmente para estudar a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus? Conversão, nós temos que nos converter. Humildade, comportamento de humildade diante de Deus. Oração, reverência, desejo profundo, interesse profundo em aprender e obedecer. Tem gente que pega a Bíblia para ler, mas é para encontrar erro, para encontrar contradição. Olha aqui, aquele diz assim, aquele diz assado, aquele diz que desceu, aquele diz que não desceu. Então, essa pessoa ela não está com interesse de aprender a palavra, essa pessoa não está com interesse de obedecer a palavra, essa pessoa não está com interesse de conhecer a Deus para servi-lo melhor. Essa pessoa está com interesse manifesto de buscar eventuais contradições na Bíblia para dizer que a Bíblia é mentirosa. Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Seguindo, tópico 2. Escolha um horário certo. Irmão, nós temos que separar no nosso dia. Eu sei que a nossa vida é corrida, a minha é muito corrida, a de vocês também deve ser muito corrida. Mas nós precisamos separar um horário do nosso dia, um tempo do nosso dia, para ler a palavra de Deus. E temos que ter disciplina em relação a esse horário, que nós separamos. Durante o dia todinho, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, digamos que eu tenha meia hora para ler a Bíblia. Pois eu vou separar essa meia hora vai ser consagrada a Deus. Aquela meia hora bem ali, eu vou separar para ler a Bíblia e não vou permitir que nada nem ninguém me atrapalhe naquele momento, porque aquele momento ali é o momento que eu separei para ler a palavra de Deus. Então,
Vá para um quarto, se tranque, se isole, vá para um local isolado, deixe o celular, se isole e separe aquela meia hora, aqueles 20 minutos, uma hora que você tiver livre no seu dia, separe e tenha rigor, tenha disciplina, crie o hábito de separar aquele horário todos os dias, de domingo a domingo, para você ler a palavra de Deus. E peça a Deus com sinceridade no seu coração, em nome de Jesus, para que você seja fiel a esse horário que você estipulou. E no dia que você não conseguir cumprir esse horário, que o Espírito Santo incomode você, incomode de verdade, porque você não cumpriu aquele seu horário. Ambiente. Procure um ambiente calmo, procure um ambiente tranquilo, como eu acabei de falar. Não dá para ler a palavra ensinando a tarefa dos filhos. Não dá para ler a palavra assistindo televisão. Não dá para ler a palavra olhando rede social. Tem que ser um horário pré-determinado, um horário fixo do seu dia e um ambiente tranquilo, irmão. Você vai ler a Bíblia, Deus vai falar com você através daquela leitura. Pode ser uma resposta de uma oração, pode ser uma direção que você precisa para tomar uma determinada decisão na sua vida. Então aquele momento é um momento importantíssimo. Imagine bem aí, ilustrativamente na sua cabeça, figuradamente na sua cabeça, se Jesus Cristo descesse na sua casa, bem na sua frente, para conversar com você. Jesus apareceu bem na sua frente: filho, filha, eu vou conversar com você agora. Quanto tempo você tem? Senhor, eu tenho meia hora para conversar com o Senhor. Você ia conversar com Jesus olhando rede social? Você ia conversar com Jesus assistindo televisão? Você ia conversar com Jesus ensinando tarefa dos filhos? Você ia conversar com Jesus fazendo... Não. Você ia parar tudo, igual Maria fez. Lembra de Maria, irmã de Marta? A Bíblia diz que existia Marta e Maria, irmãs, que eram irmã também de Lázaro. Jesus foi na casa deles visitar. Marta estava lá agoniada com as coisas de casa, cozinhando, limpando. Maria parou tudo. Maria, para tudo, eu vou ouvir o mestre. Pois é a mesma coisa. Quando você separa esse tempo do seu dia e o local reservado, pare tudo e vá ler a palavra. Deus vai falar com você. Escolhendo os métodos certos. Tópico 4. A Bíblia deve ser lida sistematicamente. Irmão, o que é ler sistematicamente? É estabelecer um método. Por exemplo, eu vou ler agora, por exemplo, vai começar o mês de julho. O mês de julho tem 31 dias, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tem. O mês de julho tem 31 dias. Eu vou ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 dias, eu vou ler um capítulo por dia. Então você vai ler um capítulo por dia. Você desenvolveu o seu método, eu vou ler um capítulo por dia. Eu vou ler os 4 evangelhos. Então eu vou ler Mateus. Vou começar por Mateus. Quem foi Mateus? Quando ele escreveu esse evangelho? Para quem ele escreveu? Qual é o tema principal do evangelho de Mateus? Eu vou ler Marcos. Quem foi Marcos? Quando ele escreveu? Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu? Qual é o tema principal do evangelho de Marcos? E você vai fazendo as suas anotações. Vou dar uma dica para vocês. Adquiram um caderno para vocês, enquanto vocês estão lendo, enquanto vocês estão estudando, para vocês fazerem as suas anotações. Irmão, quando a gente está lendo a Bíblia com um desejo sincero de aprender de Deus, de conhecer Deus, Deus começa a ministrar no nosso coração. No momento em que nós estamos lendo com sinceridade, com vontade de aprender, Deus, através do seu Espírito Santo, vai ministrando e vai nos dando entendimento sobre aquela leitura. Então, adote um caderno para quando você estiver lendo e estudando a palavra, para você fazer as suas anotações. Tem gente que vai ler a Bíblia, aí pega a Bíblia e faz assim. Hoje eu vou ler a Bíblia. O Senhor fala comigo em nome de Jesus. Aí abre num texto que ele lê, que ele não entende nada, não entende coisa com coisa do que está falando. Abre num texto que é genealogia. Fulano que é pai de Beltrano, que é pai de Ciclano, que é pai de Ciclano. Senhor, fala comigo. Aí abre de novo. Genealogia de novo. Fulano que é pai de Fulano, que é pai de Beltrano, que é pai...
Irmão, isso não é leitura sistemática. Me perdoe eu dizer isso aqui para vocês, mas isso é uma herança da superstição, uma herança das nossas tradições, da nossa criação que veio lá de trás. A gente tem isso aqui é ter a Bíblia como se ela fosse um amuleto. Eu vou abrir e onde eu abrir, Deus vai falar comigo. Você quer que Deus fale com você com sinceridade? Lê a Bíblia de maneira sistemática, lê a Bíblia de maneira regular. Pegue um livro e leia ele inteiro. Pegue Atos e leia ele de ponta a ponta. Com sinceridade, com reverência, com humildade, com vontade de aprender. Deus vai falar com você. Agora o Senhor fala comigo. Aí abre. Oh, Deus não fala comigo, irmão. Isso é falta de reverência. Não deixa de ser uma herança de uma superstição, né? Fruto de uma criação que eventualmente a gente teve para aqueles que não nasceram em lares cristãos, lares evangélicos, não foram ensinados, não deixa de ser uma herança de uma superstição. Então, alguns costumam ler tópico 4, escolha os métodos certos. Tem que ler de maneira sistemática. Alguns costumam ler um capítulo por dia, outros leem 3 capítulos por dia para poder ler em um ano. É interessante começar pelo Novo Testamento e depois passar para o Antigo. Essa é uma recomendação que a gente faz quando você for ler a Bíblia toda, comece pelo Novo. Leia o Novo Testamento todo, quando você terminar, vá para o Velho. É mais vantajoso ler um texto menor para um maior aproveitamento. Outra prática importante é a memorização de versículos. Irmão, se você não tem essa habilidade, comece a desenvolver com a Bíblia. Separe versículos pequenos para você ler, escreva, coloque na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira e fique lendo todo dia até você memorizar. Memorizar versículos é gravar 100% do texto, é guardar a palavra na mente, mas ela deve ser guardada também no coração. Salmo 119, versículo 11 diz, o salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Outro passo é estudar a Bíblia e não somente lê-la. Estudar é mais do que ler. Conheça as 4 leis do estudo bíblico. Primeira lei. Você lê o texto até se familiarizar com ele e procura respostas para 6 perguntas. Ele dá o exemplo do Salmo 119, versículo 11. Você lê, relê até se familiarizar com o texto. Salmo 119. Quem está falando? É o salmista. O que ele faz? Ele guarda. Onde ele guarda? No coração. O que ele guarda? A palavra de Deus. Para que ele guarda? Para não pecar. Para não pecar contra quem? Contra Deus. Então ele lê até se familiarizar e faz essas 6 perguntas para o texto. Quem está falando? O que ele está falando? Quando ele está falando? Onde? Como e por quê? E aí você pode acrescentar outras perguntas. Mas ele dá isso aqui como sugestão. Interpretação. Você vai procurar entender o que leu, esclarecer o texto, descobrir o sentido de tudo o que observou. O salmista no Salmo 119, versículo 11. Você entende o que ele está dizendo? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, porque ela vai servir como um escudo, ela vai servir como um antídoto, ela vai servir como uma vacina. Retomando, quando a situação de pecado se apresenta diante de mim, a palavra de Deus ela se mostra como a vacina, como um escudo para eu não prosseguir naquela prática pecaminosa e cometer o pecado desagradando e entristecendo assim o coração do meu Deus. Então guarde a sua palavra, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Se possível, é bom ter material de consulta. Hoje nós temos muito material disponível, tanto em livrarias especializadas, concordâncias temáticas, dicionários bíblicos, livros de teologia sistemática, manual básico de teologia, atlas bíblico, livro de historiografia. Tem muito material impresso em livrarias evangélicas especializadas. E temos também acesso à internet. Só peço a vocês que tenham cuidado quando forem adquirir esses materiais na internet ou acessar vídeos.
de pessoas explicando determinado assunto, procurem primeiro saber a fonte, quem são essas pessoas. Se você for comprar um livro, procure saber quem é o pastor, quem é o escritor que escreve aquela obra. E se você for assistir um vídeo, cuidado, procure saber quem é essa pessoa que está falando aquele determinado assunto. Essa pessoa tem referência, é uma pessoa cristã, qual é o tipo de formação, qual é o tipo de visão bíblica que ela tem. Vou repetir novamente, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios que quem tem o Espírito Santo discerne bem todas as coisas. Peça a Deus discernimento. Quando você for assistir um vídeo na internet ou ler algum determinado livro, peça a Deus discernimento e procure conhecer a pessoa que está falando daquele assunto. Cuidado que tem muita gente falando de determinados assuntos da Bíblia e no meio do assunto coloca de maneira bem sutil heresias, doutrinas de demônio. Então tenha cuidado, muito cuidado. Quando você for fazer o estudo, você vai fazer as perguntas: quem, o que, quando, onde, como e porquê. Procure interpretar o que você leu, procure entender o que você leu. Procure referências desse texto que você está lendo em outras passagens da Bíblia. Por exemplo, esse texto do Salmo 119, versículo 11. Existe algum outro texto da Bíblia, alguma outra referência dentro da palavra de Deus que se relaciona, que confirma, que embasa essa passagem? Aí ele cita aqui o exemplo de Provérbios 4, 23, Colossenses 3,16. Então procure fazer essa relação, essa correlação do texto que você está lendo. Após você fazer essas 6 perguntas, após você tentar entender e interpretar essas 6 perguntas, procure relacionar esse texto com outros textos da Bíblia para dar embasamento e fundamento àquilo que você está lendo. Quarta fase, quarta aplicação: aplicar o que você leu, o que você entendeu na sua vida. Irmão, eu falei que isso é um ciclo. Você lê, você medita, você estuda, você guarda no coração e você aplica. A palavra de Deus, irmão, o objetivo da palavra de Deus é promover uma transformação na minha vida, de dentro para fora. Uma transformação verdadeira, sincera e real. Então nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Se eu leio que a palavra de Deus está me ensinando para eu abandonar a mentira, porque a mentira é pecado. A palavra de Deus diz em Apocalipse que todo aquele que ama e pratica a mentira não é do reino dos céus. A Bíblia diz lá em João que o diabo é o pai da mentira, que desde o princípio ele foi mentiroso e não se encontrou verdade nele. Que quando a gente mente, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Então eu aprendi tudo isso. Mas aí eu continuo mentindo. Aí a palavra não está tendo aplicação na minha vida. Se a palavra de Deus disse: não diga ao teu próximo que está passando necessidade, vai embora em paz, que Deus te abençoe, se você tem com você agora, nesse momento, a capacidade de ajudá-lo. Então, eu tenho a capacidade de ajudar o meu próximo agora, nesse momento. Aí o meu próximo chega até mim me pedindo ajuda. Eu digo: irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. Então, a palavra não está tendo aplicação na minha vida. Nós temos que aplicar a palavra na nossa vida. Quando nós aplicamos a palavra na nossa vida, nós fechamos o ciclo. Produzimos fruto, e quando produzimos fruto, é a prova de que o Espírito Santo realmente está se tornando Senhor da nossa vida. Nesse texto que nós lemos, Salmo 119, versículo 11, há algum exemplo a ser seguido? Sim, seguir o exemplo do salmista. Devo conhecer a Bíblia e saber aplicá-la quando for tentado para não cair em pecado. Há alguma ordem? Não, o salmista não dá nenhuma ordem, mas ele deixa um exemplo a ser seguido. Há algum erro que eu devo evitar? Sim, o pecado em todas as suas formas. Há algum pecado nesse texto que eu devo abandonar? Ele não menciona um pecado específico. Ele diz para eu não pecar contra ti. Que tipo de pecado? Qualquer forma de pecado.
Há alguma promessa de Deus para você se apropriar dela? Qual? Diretamente não, mas eu aprendo que se eu guardar a palavra de Deus no meu coração, eu terei forças para evitar o pecado, vou derrotar o diabo. Quando eu não peco, o diabo é derrotado. E alegrarei o coração de Deus. E então, é fácil? Agora preste atenção. Nesta lição, orientamos quanto ao ideal a respeito do estudo da Bíblia. Mas mesmo que você não tenha um horário certo, um lugar certo, um método certo, não deixe de ler e estudar a sua Bíblia. Comece a praticar, que logo você vai adquirir esse bom e precioso hábito. Nada deve impedir a sua comunhão com Deus por meio da palavra. Que Deus abençoe ricamente você no estudo das Sagradas Escrituras. Bons estudos. Recapitulando, nós aprendemos hoje que a Bíblia é a base da vida espiritual. A Bíblia precisa ser lida com oração e com a ajuda do Espírito Santo. A leitura bíblica exige reverência, interesse, inteligência e obediência. Um estudo da Bíblia proveitoso requer um horário certo, um ambiente certo e um método certo. Nada deve impedir a sua comunhão com Deus pela leitura da palavra. Irmãos, eu encerro aqui com oração, pedindo a vocês que assistam o vídeo, estudem a revista, leiam a revista, estudem e leiam a palavra de Deus. No próximo vídeo eu estarei gravando a lição de número 6, como conversar com Deus. Nós iremos conversar sobre oração, e aí já existe gravado no canal do YouTube a lição de número 7, 8, 9 e 10, e eu já retomo com a lição de número 11, já partindo para as últimas 5 lições da nossa revista para a gente encerrar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença, compartilhando, Senhor, com meus irmãos e irmãs, Senhor, acerca da tua palavra, a importância de estudar a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela direção do teu Espírito Santo, que esse ensino, meu Deus, possa nos edificar, Senhor, e falar ao nosso coração, despertar, meu Deus, a cada um de nós, nas nossas vidas, nos tirar, meu Deus, dessa preguiça espiritual, desse comodismo, e que sejamos incomodados pelo teu Espírito Santo, Senhor, para estudarmos a tua palavra, ler a tua palavra e aplicar a tua palavra todos os dias na nossa vida e no nosso coração. Assim eu te peço por fé, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Irmãos, um forte abraço e um beijo grande no coração.